dia, muito bom dia, mais um dia de leitura bíblica. Gente, hoje é 9h40, uau, 9h40. Amanhã nós vamos fazer a live 10. Nossa, eu nem acredito que já estão passando 10 dias. Vocês já viram essa música? Eu tava aqui ouvindo essa música. Eu tava agradecendo a Deus por tanto na minha vida. E principalmente por essas lives, por Deus ter colocado essa ideia, esse desejo no meu coração. Uma presença pra cuidar de mim. O que adianta eu ter tudo se perder a ti? O que adianta eu ter tudo se não ter? Vamos mandar essa live, Vamos começar a transbordar, a semear na vida de alguém. Todo dia eu mando. Eu nem acredito, gente. Vão ser 10 lives já. É muita coisa. Os dias sem o Senhor são tão tristes. As lutas sem ti, Senhor, eu não passo. Toda vez da falha. Não sei se eu mando a mais. Fica mais difícil carregar, Senhor, meu fardo. Hoje essa live vai ser mais rapidinha. Tenho certeza que vai dar certo. Uns 40 minutos. Cada dia longe da tua presença fica mais difícil carregar, Senhor, meu fardo. O que adianta eu ter tudo se não tenho ti? O que adianta eu ter tudo se não tenho sua presença pra cuidar de mim? É muito lindo. O que adianta nós termos tudo e não ter a presença de Deus? Então a gente não tem nada, né? Eu vou colocar aqui um instrumental pra gente começar, porque hoje a gente vai falar, descubra qual é a mais bela da criação de Deus. O que de mais belo Deus criou? O que é de mais belo que Deus criou? Eu tenho certeza que você já tem uma ideia só de pegar essa chamada aí. Vamos ver. É o seguinte, eu sei que tem muita gente que me segue aqui que já sabe um pouco dessas coisas. E de verdade, eu acho que essas pessoas elas nem vão assistir essa live. Mas eu sei que tem pessoas assistindo essas lives, assistindo esses vídeos, que não tem esse entendimento ainda. E é por isso que Deus me chamou aqui, sabe? Para trazer essa palavra, essa mensagem para essas mulheres, para essas pessoas que não sabem disso que eu tô falando. Mulheres que nunca viu ninguém falando sobre isso. Mas o Senhor me chama para vir. Bom dia, Sabrina. O Senhor me chama para vir aqui levar essa palavra, levar essa mensagem. É algo que tem queimado no meu coração. E eu tô aqui para ser obediente a Deus e trazer essa palavra. Então, o tema é: descubra qual é a mais bela criação de Deus. Qual é a mais bela criação de Deus? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu parei para pensar, para refletir, para estudar, e é por isso que eu tô aqui falando para você. E eu fiz várias anotações para eu não esquecer nada do que eu estudei, nada do que eu pensei. E muitas coisas vão vindo, né? Mas muitas coisas estão anotadas. Bom dia, Carol. Então, às vezes eu vou dar uma lidinha aqui, não se preocupem. Eu quero começar falando algo que você já sabe. Mas, como eu já falei em outras lives, o óbvio precisa ser dito muitas vezes, né? Então, Jesus, ele veio na Terra como como tem uma fala que tá escrito que fala, ele se instituiu, acho que é essa palavra, da sua glória para descer 100% humano na Terra. Então ele tirou toda a sua glória e ficou no céu, ficou com Deus
e ele veio 100% humano na Terra para nos libertar, para nos salvar, para nos dar um renovo. Porque a humanidade já estava morta, já estava perdida, não tinha mais salvação. Precisou vir Jesus para nos entregar de novo a salvação, para nos entregar de novo a paz, a alegria, o renovo, tudo aquilo que nós... A vida, de verdade, a vida. Então, quando a gente pensa e fala sobre isso, que Jesus veio para nos entregar a vida novamente, porque a humanidade já estava morta, já estava nas mãos do mal. Mas quando Jesus morre na cruz, ele nos salva, ele devolve a vida para nós. Não é verdade? Todo mundo já sabe disso aqui. Porém, o que acontece? Muitos de nós ainda continuamos mortos. Mortos. Por quê? Porque ainda estamos vivendo nos pecados. Ainda estamos vivendo com a tristeza, com a culpa, com aquilo que Jesus já nos libertou. Jesus nos libertou para que nós sejamos, para que a gente seja verdadeiramente livres. Só que a gente não é livre. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Sobre como nós não estamos vivendo essa liberdade que Jesus nos deu? Não, mas assim, não tô falando de quem não crê em Deus, porque esse daí realmente está muito cego. Mas tô falando daquele que crê mesmo em Deus, que vai na igreja, que acredita. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas estão também escravas das suas vontades, escravas dos seus desejos próprios, escravas da comida, escravas do ego, escravas do escravas de tantas coisas que a gente nem tem ideia. Você sabia que bloqueios emocionais, a maioria das pessoas tem uma ideia do que é esses bloqueios emocionais. Então, bloqueios emocionais, eles são aquilo que, tipo crenças, tipo aquilo que impede a gente de acessar algo novo, sabe? Tem dores em nós hoje que elas existem e a gente não consegue destravar em muitas coisas por causa dessas dores que foram vividas lá atrás, na maioria das vezes. Então isso é chamado de bloqueios emocionais. Bloqueios que te impedem de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Quantas vezes quantas vezes eu tinha muita vontade de ser influenciadora, de falar, fazer um canal de YouTube, falar sobre algo que vem de mim. Só que eu não tinha coragem. Sempre tinha coisas que me impediam. Eu sou tímida, né? Eu tenho essa questão de ter medo de falar. E o medo de falar é um medo de errar. E todas essas coisas, gente, são coisas que me perseguia. Pode parecer que não, mas é comigo mesmo. E talvez seja com você também. Então, eu não fazia. Por quê? Porque eu tinha bloqueios emocionais. Porque lá atrás, na minha infância, falaram pra mim, para de falar. Você tá incomodando. Tudo que você faz é errado. Mas não falaram pra me bloquear. Falaram porque tava me ensinando. E essas pessoas me amavam e me amam até hoje. Mas era a forma com que elas conseguiam me ensinar a conseguir me controlar dos meus impulsos. Criança é assim, não é? Cheia de tudo, de tudo. Então eu era assim, faladeira. E aí eu sempre era podada. Você não consegue, você não dá conta. E isso foi me bloqueando a ponto de eu não conseguir mais executar aquilo que eu tinha vontade. E aí eu quero te falar que esses bloqueios emocionais são pecado. Você sabia disso? Eu sei que isso é bem forte, talvez você nem concorde comigo. E tá tudo bem.
O que importa é o que eu sei e o que eu vou passar, e que se entre em algum coração e compreenda, você vai entender. Acho que o Espírito Santo revela para você o que é. Os bloqueios emocionais também são pecados. Por quê? Porque muitos deles existe dureza de coração, falta de perdão, e também te impede de progredir, de crescer, de transbordar, de dar frutos. Quando eu estava lá com timidez, com vergonha, presa nos meus bloqueios de comunicação, de falar, de dizer que nada que eu faço é bom, nada que eu faço importa, o que eu estava fazendo? Não estava frutificando. A partir do momento que eu comecei a falar, que eu comecei a deixar os bloqueios, comecei a me perdoar as pessoas, o que aconteceu? Eu começo a conseguir falar. E quantas outras pessoas vão se alimentar dessa palavra que eu estou aqui falando, da forma como eu me porto, da forma como eu lido com a minha vida? Quantas pessoas? Isso é o quê? Frutos. Se eu não me desenvolver, eu não vou conseguir dar frutos. Eu nem sei por que eu tô falando isso aqui, porque era para eu estar conduzindo para outro lugar, mas eu vou chegar lá. E se eu falei é porque o Espírito Santo eu pedi antes de entrar nessa live que ele viesse trazer aquilo que eu precisava falar, aquilo que você que tá aí, que vai assistir, precisa ouvir. Se você está aqui, é porque você foi chamada. Você foi chamado. Não por mim, mas sim por Ele. Então, vamos parar de viver na escravidão do pecado e vamos buscar nos elevar, buscar crescer, buscar compreender, perdoar, dar frutos. Porque para você dar frutos, você vai precisar morrer aqui na terra e se renovar. Então é isso que eu tô propondo aqui nessas lives, um renovo, algo novo, uma porção nova para sua vida nesse ano. Algo novo te chama, o novo de Jesus, sabe? A paz de Cristo, a libertação para você sair dessa escravidão, para você sair dessa guerra interna que há dentro de você. Então, voltando no nosso foco, eu queria, só para finalizar essa fala de Jesus aqui, nós precisamos carregar a nossa cruz para poder nos desenvolver, não é? Acho que a maioria dos cristãos já sabe disso. Carregue a sua cruz. Nós precisamos, cada um carregue a sua cruz. Só que carregar a cruz, gente, não é você viver sofrendo. Eu falei isso aqui nas primeiras lives que eu fiz. Hoje é 9h40. Já tiveram 8 lives maravilhosas. Elas estão salvas no meu YouTube. Quem não me segue ainda, segue lá. Eu tô deixando essas lives salvas lá. São as primeiras 40 lives que eu tô fazendo. É um propósito que eu fiz comigo mesma, que é um deserto com clareza. Então, vai lá e assiste as lives que você vai ser transformada. Ou, ao menos, uma semente vai ser plantada no seu coração. Uma semente de Deus. Tá bom? Então, carregar a sua cruz não é viver triste, não é viver, nossa, eu tenho que carregar essa cruz. O sofrimento já foi, Jesus já sofreu por nós. Ele sofreu toda a nossa dor. Ele pagou os pecados que nós tínhamos. Então agora nós carregamos a nossa cruz porque tem um preço. Se Jesus se sacrificou por nós, você acha que para você galgar o lugar que você deseja, a mulher próspera que você quer ser, né? A prosperidade na sua vida, em todas as áreas, você acha que não vai ter que ter sacrifício? Você acha que não vai ter que ter desafios? Novos desafios, novos lugares? Vai ter que ter.
Só que é aí que tá, você não precisa fazer carregar essa cruz com sofrimento, mas sim com alegria, mas sim com decisão. Eu decido carregar a minha cruz, eu decido fazer o que precisa ser feito. Deixa eu te falar, vale a pena fazer o que é certo. Vale a pena fazer o que Deus te chama para fazer. Não desista de fazer o que Deus te chama para fazer. Ontem eu falei sobre o propósito de Deus para as mulheres e foi lindo demais. Deus tem sim um propósito lindo para você, mulher. Só que você vai ter que abrir mão das coisas da terra. Você vai ter que abrir mão das coisas da terra. Simples assim. Como eu disse, é simples, mas não é fácil. Porque há muito tempo você está vivendo nas coisas da terra. Há muito tempo você está pendida para as coisas da terra. Então, quem é a mais bela da criação de Deus? Qual é o ápice da criação de Deus? Ele criou tudo de mais lindo nessa terra. E qual foi a cereja do bolo? Qual que foi a última criação ali de Deus? Foi a mulher. Foi você, mulher. Deus criou você, mulher. Nós, mulheres. Ele fez nós por último. Depois de criar, depois ele fez o descanso também, né? O desfrute. Mas ele fez a criação humana, que é a mulher, a cereja do bolo. Ele criou tudo perfeito e harmonia, equilibrado, tudo no lugar, tudo perfeito. Então ele olhou para tudo que havia feito e disse: ainda falta algo, a cereja do bolo, você, mulher. Eu sei que essas palavras são minhas, não são de Deus, mas eu que fico imaginando que é assim. Na verdade, nem são minhas, eu ouvi isso de alguém e eu estou aqui repetindo. Nada se cria, tudo se transforma, né? Só quem cria é Deus. E nós que fazemos parte dessa criação, né? Fazemos parte dessa criação. Então, nós somos a beleza de Deus. Nós somos a criação, a mais bela criação. Ele criou como complemento perfeito da sua obra. Ela foi criada com uma beleza especial, uma função especial, uma beleza não apenas externa, mas uma beleza espiritual, celestial, que reflete o cuidado de Deus conosco. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? O quanto o amor de Deus é grande por nós? O quanto nós temos, mulheres, esse cuidado de Deus, o quanto Ele acrescentou em nós essa espiritualidade. Só que o problema é que nós não nos damos conta disso, nós não acessamos mais isso. Nós somos a representação do Espírito Santo aqui. Então grava bem isso. A mulher, ela é a representação do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem sexo, não é masculino nem feminino. Porém, a mulher, ela tem essas virtudes. Deus colocou bastante em nós essas virtudes que há no Espírito Santo. Essa leveza, essa delicadeza, que só a mulher tem. Só ela pode desenvolver tudo isso. São características femininas. Então ela representa, ela é como se fosse o Espírito Santo. Tanto que é Pai, que é Deus, o Espírito Santo e o Filho, que é Cristo. Entende? Então a mulher, ela é a representação. É como se fosse uma família ali mesmo. Ela é o caminho para o espiritual.
ela leva o homem para mais perto de Deus. Nós carregamos uma sabedoria do alto em nós. Temos algo tão sublime, divino mesmo, de Deus. Colaboramos com Deus na terra. Acho que antes de ontem eu falei sobre como nós somos colaboradores de Deus. Colaboramos com a criação, com o dom de gerar vidas. Deus nos criou para ser colaboradoras dele, ajudadoras do homem. Então, através dessa colaboração, nós colaboramos tanto que nós colaboramos com Deus em trazer as pessoas na terra, através do nosso útero, desse portal divino que é o nosso útero. Eu espero que você perceba a grandiosidade que Deus colocou dentro de você, mulher. Deixa eu ver se eu aumentei. Agora sim. Ele colocou tudo em nós, tudo o que estava faltando para complementar o que ele já tinha feito, que era muito bom. Essa mulher que é sedenta ao Senhor, ela é sábia, ela tem um direcionamento de Deus. E eu vou falar mais sobre esse direcionamento de Deus lá pro final. Mas a mulher precisa ser direcionada por Deus, senão ela cai numa desordem, numa desorientação. Deus entregou virtudes para nós, mulheres, muito especiais, virtudes que são genuínas delas, a capacidade de amar, as virtudes, capacidade de amar, de cuidar. Somos cuidadoras do nosso lar e temos capacidade de amar o próximo de uma maneira única, de uma forma muito profunda e sacrificial. Eu falei sobre o amor sacrificial, acho que foi ontem, que reflete o próprio amor de Deus. Deus nos amou e se sacrificou, né? Jesus, ele entregou o seu filho Jesus para se sacrificar também. Então a mulher, ela carrega esse amor sacrificial. Para ela é muito mais fácil, é muito mais possível. Ele colocou já esse belo, esse espiritual nela. Quantas mulheres hoje vivem esse papel? Elas deixando de viver as suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. E ontem eu falei sobre a vontade de Deus para nós. Como Maria foi, por exemplo. Ela foi um grande exemplo para nós. Ela poderia muito bem não ter Então vamos lá, a mulher carrega virtudes como Maria. Maria decidiu fazer a vontade de Deus sobre ela. É claro que ela tinha vontades, ela era humana, ela tinha algumas vontades, ela tinha suas vontades da carne, mas ela decidiu, nesse amor sacrificial, fazer a vontade de Deus na vida dela. Fazer a vontade do Pai e não dela. A mulher carrega virtudes de conexão com o Espírito Santo. Maridos, ouçam mais as suas esposas. Muitas vezes, quando elas falam, e essa parte aqui depois vocês mostram para seus maridos, gente, porque essas lives aqui que eu tô fazendo, essas 40 lives, não são só para mulheres. Claro que algumas aqui ontem, foi muito direcionada para a mulher, mas é para os homens também. Os homens também podem e devem saber qual é o papel da mulher, porque eu também estou falando aqui do papel do homem. Acho que eu falei em alguma live aí para trás, eu falei do papel do homem. Então, acho que foi no dia que eu fiz a live à tarde. Maridos, ouçam mais as suas esposas. Muitas vezes, quando elas falam, é de fato sendo direcionadas por Deus, pois esta mulher que é direcionada por Ele, ela tem essa virtude.
ela não está querendo ser melhor que você. Então, tirem esse orgulho do seu coração, escute mais as suas esposas. Mulheres, peçam para que Deus amoleça o coração dos seus maridos, para que eles consigam ouvir a direção que Deus tem te dado. Orem por eles. Todas as vezes, todas as lives eu sempre estou falando isso. Orem por seus maridos. Mulheres, cuidem também da maneira com que vocês vão falar com seus maridos. Cuidado, pois se você falar de uma forma agressiva, impositiva, você mostra para ele que você é mais poderosa e que você tem a razão e ele não. E ao invés dele te ouvir, ele vai o quê? Se afastar de você. Ele vai falar, lá vem ela falando de novo com essa conversa dela. Então, observem a forma com que vocês estão falando. A maneira como você fala com seu marido, você pode recrutar dele ou o melhor dele ou o pior dele. Às vezes o que você está falando é muito bom, é muito válido. É uma coisa que é uma instrução de Deus para ele. Só que você não sabe falar, você está falando da pior forma. E aí você fala da pior forma, você vai afastar essa instrução que Deus está direcionando para ele. Olha o poder que está nas tuas mãos, mulher. Fique atenta, tenha conhecimento, tenha sabedoria. Essa sabedoria aqui, ela é divina, ela é do céu, não é da terra. O masculino não gosta de ser cobrado, de ser mandado. E muitas mulheres, principalmente as que estão mais voltadas para a energia masculina, fazem isso. Às vezes, elas estão dizendo algo importante, como eu disse. Mas eles não vão ouvir. Porque você está sendo incisiva, autoritária, mandona, tem que ser na hora que você quer, né? Você não está me ouvindo, eu não falei para você? Faz isso, faz aquilo. Não é assim. Não faça isso, porque Deus está te dando um direcionamento para você entregar com sabedoria. Ele confia em você, porque você é a cereja do bolo. Você é a mais bela das criações. Abra os seus olhos, mulher. Eu preciso falar de maneira mais amorosa e gentil, na hora certa. Não fale em qualquer momento. E daí ele vai receber o seu direcionamento. O homem, gente, ele busca na mulher aquilo que falta nele. Se ele quisesse o que tem nele, ele ia casar com o homem. Ele não ia casar com a mulher. Então, o homem masculino, o homem que Deus criou, né? Todos Deus criou, mas o homem masculino que está com uma mulher que cumpre aquilo que Deus pede para ele, ele vai buscar na mulher algo que falta nele. Eles se completam. É como se fosse uma dança, o masculino e o feminino. Um dá um passo, o outro entra no outro passo. É uma completude. O feminino é a emoção, o masculino é a razão. Presta bem atenção nisso. Aqui são comportamentos e sentimentos, tá? Comportamentos e sentimentos. Não é, por isso que eu falo aqui, não é sobre a mulher usar vestido, não é sobre isso. Não é só sobre ela ser mãe, está para além disso. Então, o feminino é a emoção, o masculino é a razão. Quando você for falar com seu marido, traga mais a emoção. Traga a emoção. Quando a mulher está muito voltada para o masculino, ela quer provar para o homem que ela está certa, que ela que tem a razão. Sai da razão, mulher, vai para a emoção, porque o masculino, ele não tem a emoção.
isso falta nele. Por isso que a mulher vem para complementar. Você quer conquistar um homem masculino? E, gente, é um homem masculino, porque normalmente, quando o homem tá no feminino, ele tá mais sentimental. Ele tá mais com essa emoção. Então, ele vai buscar uma mulher que tenha razão. Vocês entendem a inversão dos papéis hoje? A inversão dos papéis. Então, quando você quer conquistar um homem masculino, você tem que levar para ele aquilo que não é próprio dele. Se você for competir com as mesmas armas que ele tem, nunca vai dar certo. Você vai ficar, sabe aquela história? 2 bicudos não se bica? Um vai querer ter a razão, o outro vai querer ter a razão e nunca vai para frente isso aí. Vai sempre dar rolo. Para de querer provar, mulher, que você tá certa. Que você é a melhor, que tem a razão. Deixa isso para ele, porque isso é do masculino. Essa razão é pro masculino. Você não tem todo esse ego. Você já sabe o seu valor, mulher. O seu reconhecimento vem de Deus. Presta bem atenção nessas coisas que eu tô falando. Grava, anota. A sua recompensa vai vir quando a sua família prosperar. Então sai desse pé de guerra com esse homem. Para de querer ter razão e conduza para a emoção. E você vai acalmar o coração do seu marido e vai conseguir chegar mais próxima do coração dele. Gente, olha os homens falando aqui. Eita glória! Ai, gente. O Espírito Santo fala leve, sem cobrança e pressão. O Espírito Santo, quando ele fala com você, homens e mulheres, ele é leve, não é? É como um vento que sopra. E a mulher, ela pode conduzir um relacionamento assim, dessa forma. Ela tem esse dom, só que ela precisa desenvolver. Ela precisa desenvolver, assim como os homens também precisam se desenvolver. Eles também precisam, muitas vezes, galgar esse lugar da pujança, esse lugar de ser o cabeça. Não é fácil também um homem saber que ele tem que morrer por essa mulher, que ele tem que prover ela de todas as formas. Eu falei isso nas outras lives aí, falando sobre o papel do homem também. Mas hoje eu quero dizer para você, mulher, tenha sabedoria, porque o Espírito Santo, ele confia em você. Ele tá dando um direcionamento sim para o seu marido através de você. Só que você não tá sabendo falar, você não tá sabendo conduzir. Lembra, a sua recompensa, mulher, é quando a sua família prosperar. Tudo que você faz é visto sim por Deus. Deus vê o que você faz, Deus vê o seu esforço. E você não é só ser mãe, não é ser só feminina. Você tem um poder de levar a vida para a eternidade. A eternidade se propaga em você, com o seu útero, com o seu canal, com o seu portal de vida, que é você. Então você é a representação do Espírito Santo aqui na Terra. Lembra disso, a representação. Lá em Provérbios 14:1 fala: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Paciência também é uma virtude que Deus entregou. Precisamos desenvolvê-la. Às vezes você, mulher, quer ter isso, pede para Deus. Fala: Deus, ultimamente eu tenho pedido isso também para Deus. Deus, me protege de mim mesma. Me protege do meu ego, da minha soberba, desse machinho que tá dentro de mim. Me protege, Pai, porque eu quero edificar a minha casa. Marido,
o marido busca a paz dentro da sua mulher. Ele precisa sentir que é a sua casa, que ela é a sua casa. Que lá na casa dele mesmo, física, é um pedacinho do céu. Ele volta para casa e ele sente que ali é um lar. Que ali há segurança, que ele pode se desarmar. Porque quando ele vai lá para a guerra, lá fora, ele tem que ir armado. Ele tem que ser um leão. Mas quando ele volta para sua casa, ali ele pode tirar toda a sua armadura. Porque com essa mulher ele pode confiar. Com essa mulher ele pode se entregar. Só que ele não consegue fazer isso se ele chega em casa e tem outra lá, ó. 2 bicudos não se bica. E você, mulher, vai ter que ter rendição. Vai ter que tirar o ego. Vai ter que deixar. Eu falei isso nas primeiras lives. Você vai ter que pagar o preço. Compreender que isso não é seu. Que muita coisa que você está carregando, muito ego, muita dor, muita ferida, não é sua. É da sua família, de dores de quem veio antes. E você, inconsciente, está carregando isso para sua vida, para os seus filhos, para sua família, para sua casa. A maior riqueza da mulher está dentro dela, dentro do seu coração. Eu achei muito profundo isso daqui. A mulher foi feita para sentir como mulher, falar como mulher, agir como mulher, se vestir, se comportar. Nascemos para gerar e levar vida ao mundo. Carregamos virtudes divinas como leveza, alegria, graça, amorosidade, doçura. E nós precisamos expressar isso para o mundo. E começa esse mundo na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos. E esse amor e essa doçura, ela vai se expandindo, tão grande, que você vai ter que levar para fora. Que o lá fora vai perceber como que família é aquela, que família próspera é aquela. Nossa, que esse homem tem de tão forte? Por que ele é tão forte? Na palavra está escrito também que um homem forte, ele só é forte porque ele tem ao lado dele uma mulher forte, uma mulher temente a Deus. Não é uma mulher maior ou uma mulher menor do que esse homem. É lado a lado. É debaixo do mesmo princípio. É debaixo da mesma missão, que é a submissão. Em Provérbios 31, 25 fala da mulher virtuosa que se reveste da força e dignidade, e ela sorri diante do futuro. Então, isso é uma mulher leve. É essa mulher que nós precisamos ser, que nós precisamos desenvolver, porque isso já está na nossa essência, só que nós, ao longo dos anos, ao longo do tempo, nós fomos desconectadas disso. Então, por isso que nós precisamos voltar e nos reconectar com o nosso feminino, com a nossa verdadeira essência. E primeiro de tudo é reconectar com Deus, é se conectar com Deus, é ter intimidade com Ele. E não é só ter, você precisa buscar, você precisa pedir, porque não é uma mágica, não é. É um processo que você precisa pedir para Deus todos os dias. E aí eu quero falar, já para ir terminando essa live de hoje, sobre esse direcionamento. É um discernimento poderoso que eu tenho aqui. E eu preciso falar sobre isso. É muito interessante. A mulher vive uma dualidade interna. Isso é muito bom para você, mulher, saber, e para os homens também. Do masculino dentro dela, do masculino interno dela.
Toda mulher tem um masculino e feminino dentro dela. E todo homem também tem um masculino e feminino dentro dele, tá? Acho que eu não falei isso, verdade. Mulher tem que aprender a ser mais leve mesmo, mais meiga, né? Exatamente, Rogério. E o homem também, né? Tem que, se ele não tem essa pujança, ele precisa desenvolver também. Porque o papel dele também é forte. O papel dele, assim como o papel da mulher, que é tão importante, o papel dele é ir para a guerra, é prover essa mulher. Muitas vezes nós mulheres nós nos sentimos muito inseguras, porque os homens não estão mais fazendo o papel deles. Então isso causa insegurança na mulher. E aí ela não dá conta mesmo de ser essa leveza, de ser o papel que Deus fez para ela ser, que Deus a fez para ser. Então é tudo uma completude mesmo. É assim, ó, não tem como. É como se fosse assim: se a mulher tá espinhosa, o homem também tá fora do que ele precisa ser. É preciso que os dois, que no casamento, né? Mas aí a gente, por exemplo, do jeito que você falou, realmente é para todas as mulheres. A grande maioria hoje, vamos olhar em massa para a sociedade, as mulheres estão praticamente um homem. Elas viraram homens, elas que são as provedoras da casa delas, elas que mandam, elas que fazem e acontece, elas são a dona de tudo. E elas diminuem os homens. E os homens ficaram nesse lugar. Ah, então se você faz, eu vou ficar aqui. Eu não vou fazer, eu não vou me esforçar. Eu não vou me morrer por você mais. Eu não vou fazer o meu papel. Você entende? É cômodo para eles e elas também não querem voltar, porque de tanta dor que as antepassadas viveram. Tem uma live que eu falei muito sobre isso. Falei muita coisa sobre as dores que nós mulheres carregamos, que não são nossas. E que a gente traz isso para o nosso atual. E aí que entra nesse movimento ideológico do feminismo. Vê lá depois essa live, gente, tá muito importante. Hoje o que eu quero falar agora, para finalizar, é essa dualidade interna que a mulher vive. Então, existe um masculino interno dela, de querer atender a ela mesma, e do masculino interno e do masculino externo, que é Deus. Então, tem dois masculinos nessa mulher. O dela mesma, que é que ela quer viver o que ela quer, então ela fica muito voltada para os desejos dela da carne, do corpo. E também existe o masculino que é de Deus. Eu vou explicar. Quando a mulher começa a ser direcionada mais para o masculino interno dela, mais para o masculino que está... Não, quando a mulher está sendo direcionada pelo masculino que está fora, que é Deus, ela está direcionada para algo que vem do céu. Então, ela não se direciona para aquilo que ela quer, mas para aquilo que Deus quer dela. E isso é uma mulher que tem direção, que eu falei lá no começo, a mulher que está sem direção. Então, vamos lembrar da Maria. Maria era uma mulher que tinha direção. Por quê? Porque ela não estava voltada para as vontades dela. Vocês estão entendendo isso aqui que eu estou querendo explicar? Que eu estou explicando? Maria fez a vontade que Deus queria para ela. Ela tinha vontade dela, da carne? Sim, porque ela era humana. Todas as mulheres, todos os humanos têm as suas vontades da carne. Ah, eu vou comer mesmo o que eu quiser comer. Eu vou fazer mesmo o que eu quiser fazer. Ah, o importante é ser feliz. Meu corpo, minhas regras. Não é? Aquela vontade egoísta. Maria não estava fazendo isso. Ela não fez isso. Eu estou citando ela como exemplo, como o nosso maior exemplo, gente. A Eva, olha só a diferença. A Eva seguiu as vontades e os desejos dela. A vontade de controlar, a vontade de fazer também. Não, eu vou ajudar o Adão.
seguiu as vontades do desejo da carne dela. Então por isso ela caiu. E quando ela fala para o marido que Deus deu um direcionamento para ela, é porque esse direcionamento veio do masculino externo. Então, quem ouviu lá no começo eu falando, maridos, ouçam mais as suas esposas. Porque Deus dá direcionamento diretamente para as mulheres muitas vezes. Porque elas são canais de Deus aqui na terra. Só que, claro, gente, que a mulher, ela tem que buscar esse direcionamento. Você, marido, tem que perceber que a sua mulher, ela tem esse coração inclinado para as coisas do alto. Que ela tem esse desejo. E aí você precisa parar e ouvir a sua esposa. E mulher, preste atenção na forma com que você está falando. Tá bom? Isso ficou claro. Então, mas se ela estiver inclinada mais para o masculino interno dela, mais para os seus desejos da carne, o machinho dentro dela, ela se torna egoísta, ela quer atender só ela mesma e ela se curva para o mal. Ó, passando a musiquinha do carro do gás, gente. Toda vez passa. Normal. Então ela se curva pro mal. Ela quer viver só na carne, as vontades do corpo dela, as vontades dela. Tudo é conforme ela quer. Ela deseja. Meu corpo, minhas regras, eu vou comer mesmo, vou engordar mesmo. Eu não tenho problema, eu não quero ter filho. Eu não vou cuidar de menino. Eu não quero saber de nada. Eu quero é viajar, eu quero ter dinheiro, eu quero ser poderosa, eu quero ser uma empresária de sucesso. É o eurocentrismo. Ontem eu falei sobre o feminino ter uma escuridão. O feminino é a escuridão, o masculino é a luz. Eu falei disso. Então, quando uma mulher tem essa escuridão dentro dela, e que ontem eu falei sobre isso, sobre a mulher ela precisar ir para esse lugar. Pode ver que ontem eu falei que uma boa definição para a mulher é como a lua. Ela tem momentos que ela precisa dessa escuridão. Ela precisa viver naquilo ali. Só que ela precisa viver aquele interno, aquela escuridão interna, tratar aquilo ali para que ela consiga ir para a luz. É uma fase. E o homem, que é o masculino, ele é essa luz. Então, quando essa mulher, ela tá ferida, ela tá vivendo os desejos da carne dela, ela tá vivendo para esse machinho dentro dela, escolhendo só esse masculino dela, que é o interno dela, o que ela faz? Ela vai se inclinar para essa escuridão que tá dentro dela e ela vai ser o quê? Um caos no mundo. Ela vai viver o caos dela e ela vai levar esse caos para o mundo. Então ela vira um canal de destruição. Ela passa a não ser mais um canal de Deus aqui na terra. Ela passa a ser um canal de destruição. Então o inimigo vai usar ela de todas as formas. Vai fazer ela de marionete. E tem muitas mulheres assim, gente. Um exemplo, né? Alguns exemplos são essas cantoras aí. Tem um até, nem vou citar nome, mas fez um clipe dela deitada numa cama de sangue, assim, uma coisa bem horrível, assim, horrível. Coisa mais tenebrosa. E aí ela tem uma reportagem que ela fala que eu até escrevi aqui nessa reportagem, ela fala que ela só colocou pra fora aquilo que estava dentro dela, né? Que eles falam que é arte. Eu só coloquei pra fora aquilo que estava dentro de mim. E é exatamente isso. O que tá dentro dessa mulher? Só podridão, só breu, só escuridão, só tristeza, só dor. Então ela põe pra fora aquilo que tá dentro dela.
Por quê? Porque ela está em desequilíbrio, ela não está sendo direcionada pelo masculino que é Deus. Ela não está sendo direcionada por Deus. Ela está sendo direcionada pelo machinho dentro dela mesma, pelos seus egos, pelas suas vontades. Então, eu acho que eu consegui expressar tudo que eu queria falar aqui hoje. Aleph. E eu queria falar para vocês também que eu tenho um método que chama o método de conexão com o feminino, que eu criei junto com uma amiga minha que também é terapeuta. E quando nós entramos nesse processo de se reconhecer, de compreender o quanto nós estávamos vivendo na energia masculina, nós começamos a nos aprofundar sobre isso e nós criamos um método que chama método de reconexão com o feminino, de conexão com o feminino. E nesse método a gente dá muitos, acho que são 30 exercícios diários para você fazer e começar a seguir mais a sua energia feminina, a começar a praticar através dos exercícios práticos a energia feminina. Você vai começar a compreender o que você precisa fazer. Tem alguma receita? Tem algum passo a passo? Tem. Nós desenvolvemos esse método de conexão com o feminino para você poder acessar, desenvolver em você mais a sua energia feminina. É muito lindo, acho que tá muito em conta e é muito barato, gente. Perto de tudo o que você vai acrescentar na sua vida é sobrenatural. Acho que tá R$29,90, tá lá na minha bio. Depois, se vocês puderem, lá na minha bio do Instagram, tá? Que esse vídeo vai ficar salvo no YouTube, mas eu vou deixar aqui, vou deixar lá vou ver se dá pra deixar no meu YouTube também o link. Daí acho que tem que copiar e colar para ele ativar, né? Mas eu vou deixar o link também lá. É um método maravilhoso, gente. E me ajudou muito fazer esses exercícios, reconhecer. Eu investi muito para poder aprender esses passo a passo prático. Eu fiz vários cursos, eu me debulhei mesmo a compreender sobre o que é isso. Só que tudo é um processo. Você vai precisar primeiro se perdoar, primeiro compreender quais são as suas ações que você tem, né? Que você, e não só você mulher, mas você homem também. Só que deixa eu te falar, aquele que se levanta primeiro na sua casa, ele transforma a família. Às vezes é você, mulher. A maioria das vezes é a mulher que vai primeiro. Mas nem sempre. Tem muitos homens que são chamados e são muito obedientes a Deus. E eles transformam a sua casa através da força de Deus poderosa. Então, é isso. Eu vou orar pela vida de vocês agora. Essas lives são lives proféticas. Eu estou aqui para profetizar sobre a sua vida, para orar por você. São 40 lives que eu vou orar por você e eu vou trazer, através dessa palavra, através de ser instrumento por Deus, clareza na sua vida, tá? Essas lives é para trazer clareza, discernimento, entendimento, porque muita gente cai por falta de entendimento, porque nossos olhos estão tampados, a gente não tem o conhecimento, por isso que a gente padece. Então essas lives é para isso. Eu vou fechar os meus olhos, respirar profundamente e eu vou orar por você. Eu vou dizer: Senhor, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre me ouve. Obrigada, Pai amado e misericordioso. Eu reconheço que Tu és o Deus criador de todas as coisas. Tu és o Verbo, Tu és o Alfa, o Ômega. Tu és o Todo-Poderoso da minha vida. Pai, nesse dia eu quero vir em intercessão por essas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo.
Pai, que na vida delas o Senhor traga clareza, o Senhor traga entendimento, que o Senhor coloque direcionamento na vida dessas mulheres, Pai, que elas busquem ser a mulher que o Senhor desejou, que o Senhor as criou para ser. Pai, que esses homens, que eles sejam fortes, que eles se levantem, que eles vão reconciliar, refazer, restituir a sua casa, que eles não sejam meninos, que eles sejam homens a ponto de morrer por suas esposas, que eles sejam provedores, cabeças da sua casa. Pai, que essas mulheres sejam a representação do Espírito Santo, porque elas são a sua maior, a sua mais bela criação. Delas provém as boas venturas do Senhor na nossa vida. Pai, que elas sejam como Maria, servas do Senhor, que elas sejam o belo, a leveza aqui na terra, que elas compreendam o poder que elas têm dentro das suas casas, dos seus castelos, que são os seus lares, que esse homem e essa mulher compreendam que eles têm dentro da casa deles uma geração, um povo. Que essa mulher compreenda que dentro dela perpetua a vida através de Cristo. Que dela vai sair vida ou morte, mas que ela escolha, Pai, o seu caminho. O seu caminho é estreito, Pai, mas que elas tenham clareza e que elas tenham decisão de seguir a tua vontade, o seu caminho. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelas pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Sabrina voltou agora. Gente, ó, eu vou deixar, essa live vai ficar salva agora no meu Instagram. Se você quiser voltar e assistir, pode assistir, que tá maravilhosa. Mas amanhã eu já vou apagar ela e vou colocar no meu YouTube, tá? Daí ela vai ficar lá no YouTube para sempre, enquanto houver YouTuber, tá bom? Então um beijo no seu coração e até amanhã. Tem a 10ª live, são 40 lives. E acho que amanhã, depois da 10ª live, eu quero comemorar. Essa realização de ter feito 10 lives seguidas, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!